Nós temos uma ferrovia inaugurada há cerca de 2 anos e meio, que liga Anápolis, em Goiás, a Palmas do Tocantins, e tem mais ou menos 850 quilômetros, e é a chamada Ferrovia Norte-Sul, um trecho dela, e apesar de inaugurada, não funciona. Não tem operação regular. E você vai dizer isso para jornalista, e vai querer que ele entenda isso. Ele não consegue entender. Vocês conseguem entender isso? Alguém consegue encontrar uma explicação que um governo, qualquer que seja ele, não importa se mais para a direita ou mais para a esquerda, faça uma obra desse vulto, de importância para o Brasil, e depois de inaugurar com festa, circunstância, rojão, porque era época de eleição, simplesmente abandona o trilho? Não dá para explicar. Como é que a gente pode explicar o que acontece? Que São Paulo tem menos de 80 quilômetros de metrô. Alguém consegue explicar isso? Com esta engenharia competente, que fez obras espetaculares no sistema metro-ferroviário, nós não conseguimos avançar. Enquanto os chineses avançam numa velocidade enorme, alguém vai dizer, bom, mas é outra economia, você não pode comparar. Claro, não posso literalmente fazer a comparação, mas alguém de vocês consegue me explicar, pelo amor de Deus, como é que a gente está numa cidade dessas, numa metrópole desse tamanho, e temos obras mal planejadas, mal organizadas, e chamam de PPP, essa linha 6, esse P que não tem nada de algo que seja de fato do interesse, onde o empresário ganhe e vai investir, porque ele quer encontrar um equilíbrio financeiro dependendo do dinheiro público. Agora vai explicar isso. Não, é PPP. Nós somos defensores da livre iniciativa. Acho que a maioria aqui defende isso. Nós não defendemos o Estado controlador, o Estado absolutamente sufocador das iniciativas, mas também não podemos defender o Estado omisso, o Estado cego, o Estado que não cumpre o seu papel, que não tem coragem de falar as coisas e fazer as coisas funcionarem. Então, nessa minha fala de encerramento aqui, eu agradeço muito, eu estou trazendo a notícia para vocês que não foi agradável, porque os jornalistas, os dois, disseram, não conseguimos entender o que o senhor fala. Não é muito técnico o que o senhor está falando? Esse tecnicismo do senhor, porque aí eu vou para números, né? Eu vou falar de números, eu vou explicar. Por exemplo, você pega o do monotrilho, você vai parar na linha 9 do metrô, na linha Esmeralda, e derruba o carregamento da linha. E vai dizer que isso está bom, que isso está equilibrado. Se fizer, fazer até ali, esquecendo Paraisópolis, esquecendo. E a gente tem que explicar que a matemática ela é uma ciência tola, porque ela aceita. A gente faz a conta. Não bate, mas a gente é capaz de inventar uma historinha. Eu inventei todas as histórias que vocês podem imaginar com lealdade, com honestidade, mas não consegui convencer ninguém. E aí eles me disseram, será que não é por isso que o setor acaba não se comunicando? Porque é tiro para tudo que é lado, né? Os setores, eu estou vendo o governo federal aplaudir aí. Outro dia eu vi um empresário na Fiesp, que eu vou omitir o nome, e que foi lá e disse assim, eu vou ligar Sinop a Sorriso. E foi aplaudido, quase que de pé. Só que isso estava na concessão. E eles querem antecipar concessões. E ai de alguém, como eu, que tolamente falo contra isso. Tem que ter concessão, sem dúvida nenhuma. Mas espera um pouquinho. Vamos cumprir as coisas. Aí eu fui explicar isso. De novo levei um pau. Mas como é que você explica que eles querem antecipar? Mais ou menos em 10 anos e ganhar mais 30. Se eles não cumpriram algumas coisas que estavam aí, porque consideraram ramais ferroviários não lucrativos. Dancei de novo. Não convenci. E vai por aí. Você vai explicando que a matriz, aí falei de matriz modal, aí pelo amor de Deus, o Sindir, Jampejo,
Vicente, todos vocês. A hora que eu falei matriz, ele disse, mas o que é isso? Aí eu fui explicar, nossa matriz modal de transportes é concentrada no modal sobre pneus. A gente anda em cima de caminhão porque a gente gosta do caminhão. A gente polui, a gente aumenta o preço das mercadorias, a gente faz congestionamento, mas a gente gosta disso. Aí então o cara não entendeu mais nada. Quando eu botei a tabelinha e mostrei como é que é a distribuição do modal, eu disse, mas como? Mas não foram os americanos que inventaram a fabricação do automóvel em série? E como é que é a matriz deles? Quer dizer, eles exportaram para a gente esse modelo, e aí você pode fazer interpretações históricas profundas, mas resumidamente falando, mas só que não foram idiotas ao ponto de fazer o que nós fizemos aqui. E fizemos isso não foi por azar. Fizemos isso de caso pensado, destruímos ferrovias construídas pelo dinheiro do café, ferrovias de ponta, ferrovias que mereceram o aplauso, e que mereceriam o aplauso e reformulações e não simplesmente o abandono. E aí eu fui explicar isso também. Olha, nós temos 3.000 quilômetros de ferrovias aí no interior, e tem um grupo que fala muito das short lines, saúde especialmente ao João Pedro. Fala muito da reutilização, eu vi o pessoal do Paraná fazer uma palestra interessante ontem, da reutilização, do compartilhamento, tudo isso. Mas não está muito técnico o que você está falando aí, eu não estou entendendo nada. E estavam com boa vontade. Mas é que o assunto é complexo e precisa ser ventilado, divulgado, trabalhado num processo de comunicação que é o que nos falta. Então, o que eu vim falar, dentro do meu limite, que a moça já me apresentou um cartaz, tenho acho que mais alguns minutinhos, né? Muito obrigado. Não dá para falar não para essa moça, né? Então a gente tem que falar assim. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: temos, olhando para o futuro, eu falei do passado, agora vamos olhar para o futuro. País dessas dimensões, com os desafios que nós temos, com um governo que a gente pode discutir alguns aspectos aí disso ou daquilo, mas é um governo que colocou na área econômica gente boa realmente, e que está dizendo alguma coisa que está fazendo o som muito bom para os nossos ouvidos, mas não podemos deixar de lado as discussões que realmente importam. Eu quero saber se o governo federal, e se nós todos, de alguma forma, através dos indivíduos ou das associações, que são valentes e, poderia até dizer, poderosas, vamos discutir com o governo federal o que é o direito de passagem. Aí, quando eu falei disso, os dois quase saíram da sala. Porque aí misturou engenharia com direito. Falei, direito de passagem. Falei, você não pode entregar para o sujeito que ganha a concessão o direito de dizer que naquele trilho passa quem ele quer, porque é assim que acontece. Um dia eu disse isso para o empresário, disse, não, isso é bobagem. Você acha que nós não vamos querer que tenha mais gente passando no nosso trilho? Claro, a gente quer lucro, a gente quer que mais gente... Não é esta a verdade. Porque, na prática, se fixam tarifas e condicionantes que dificultam o acesso de outras cargas que poderiam se interessar por isso. Eu conversei, pessoalmente, com o estruturador de um negócio que é amigo de vocês e que é um amigo mais recente meu, Guilherme Quintela, que é o sujeito que idealizou, programou a Ferrogrão. Aplaudo de pé. Só que vocês já viram como é que é o projeto? Eu disse isso a ele. O projeto é bom, mas tem que discutir direito de passagem. Tem que discutir de que forma as outras cargas existentes na região poderão se aproveitar também dos trilhos, que vai de Miritituba, ou sairá de, melhor dizendo, de Sinop até Miritituba no Pará, depois vai pegar Barcaça até Santarém. Eu senti que o Maurício, que o Guilherme Maurício, aliás, o Maurício, não sei se já está entendendo um pouquinho de transporte, eu não sei.
Seria bom o outro quintela, porque também essa é outra mazela que nós temos. Sistema presidencialista de coalizão. Quer fazer governo, você vai lá e compõe com os caras. Chama lá. Eles indicam as pessoas interessadas no voto para garantir sustentabilidade. Só que vão para lá pessoas que vão aprender um pouquinho do sistema. Quando começam a ficar mais ou menos compreendedoras do assunto, elas saem, porque não há mais interesse, por qualquer razão. Então, a mensagem que eu quero passar a vocês é o seguinte: vocês têm todas as condições de virar esse jogo. Vocês estão reunidos num dos melhores eventos internacionais do setor, que reúne, eu acho isso estratégico, reúne a questão do transporte de passageiros e que também está trazendo um pouquinho da questão do transporte de cargas e trouxe fortemente vários desses encontros durante os dias que nos antecederam. Então, vocês têm todas as condições. Agora, saibam, e eu digo isso sempre, tem mais um minuto? Eu sempre digo isso, a travessia vai ser complicada. Chega de só falar coisa bonita. Quem estiver interessado em falar coisa bonitinha, não dá para defender o sistema. É preciso colocar o dedo na ferida, extirpar a ferida. E se tiver que ser desagradável com a autoridade, que, na minha opinião, sejamos. Eu estou farto de ver, alguém pode dizer, mas você está chegando hoje, está chegando ontem. É verdade. Esta entidade, eu presido uma entidade que tem 3 anos de existência e que nasceu exatamente para tentar ajudar nessa interlocução. Porque como engenheiro e como jornalista me perguntavam muito, mas por que vocês não dizem isso? Aí eu ia no Instituto de Engenharia, batia na porta. O Bustinger vai lá de vez em quando, vai no sindicato. O Jean, cadê? Jean vai muito lá. Eu vou aqui na associação, vou ali. Aí começa o negócio. Tem interesses muito divergentes. Há pessoas que defendem o transporte sobre pneus, legitimamente. Há pessoas que entendem que o trem é coisa velha, ultrapassada, que esse negócio de metrô é uma chatice. Por incrível que pareça. Então, é com vocês, e é para vocês que eu estou dizendo. Desculpem se eu não fui politicamente, digamos, correto. Desculpem se eu enfiei o dedo na ferida e chutei o pau da barraca, mas eu não sou de falar de outra forma. Vocês podem mudar isso. Contem com a gente. Não vou ser sorridente e simpático em demasia, porque não estou nem aí para isso. Mas vamos exigir o que o setor merece. Vamos exigir o que a engenharia brasileira merece. Chega de tanta obra sem projeto. Chega de tanto projeto infeliz, que não foi pensado, não foi planejado, não foi estudado. Chega. Essa é a mensagem final. Muito obrigado mais uma vez, Emiliano. E desculpe a veemência, mas é o que eu sinto do fundo do meu coração. Vamos dar continuidade na nossa programação. Quero convidar agora o deputado João Caramês. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar nosso amigo, o Emiliano, que coordena esse trabalho, o presidente da EMESP, meu amigo Frederico Bustinger, que me fez lembrar a nossa frente parlamentar das hidrovias, José Eduardo Castelo Branco, e o professor José Manuel Ferreira, professor doutor da Unip. Cumprimentar os senhores e as senhoras por esse brilhante evento. Bem, eu vou falar aqui como um usuário do transporte público, vou falar aqui um pouco sobre como um parlamentar, as situações que nós vivemos no dia a dia, na Assembleia, enfim, não vou falar tecnicamente, como os meus antecessores falaram, mas eu vou falar daquele que sofre realmente a falta de investimento público no sistema metro-ferroviário. Eu procurei sintetizar a nossa apresentação em 4 itens: os entraves para o investimento público, a qualidade da engenharia, a articulação política e a financiabilidade dos projetos.
Eu acho que é necessário acabar com esse mito de que o metrô é caro, que não existe dinheiro suficiente para o metrô. Nós precisamos mostrar para a sociedade o retorno que o metrô oferece à nossa população. O setor de trilhos tem uma forte capacidade de geração de externalidades positivas para a sociedade. É preciso sensibilizar a sociedade para os ganhos gerados pela implantação de sistema de transporte sobre trilhos. Isso foi tirado do balanço do metrô de 2014. Olha quanto a população deixou de gastar com os investimentos do metrô. 953 milhões de horas em tempo de viagem, 2,3 bilhões do custo operacional de ônibus, automóveis e motos, 487 milhões de litros de consumo de combustível, 22 mil acidentes, 996,045 toneladas de emissão de poluentes e 66,9 milhões em custo de manutenção do sistema viário. Eu acredito que nada mais justo do que o usuário do transporte rodoviário possa bancar o transporte sobre trilhos. São Paulo foi o grande pioneiro nas concessões rodoviárias. Há 22 anos, quando Mário Covas assumiu o governo do Estado de São Paulo e teve a ousadia, a coragem de implantar as concessões rodoviárias, de lá para cá, nós tivemos várias rodovias concessionadas. No princípio, houve uma crítica muito grande, o custo operacional ficará caro para a população, mas hoje a população já está introduzida no seu orçamento o gasto com o pedágio. Então, acho que nada mais justo do que o setor rodoviário bancar também uma parte do sistema ferroviário. Eu vou citar aqui dois exemplos. Nós temos aqui duas concessões, as duas maiores concessões. Nós temos a concessão da Via Oeste, que é o sistema Castelo Branco e Raposo Tavares, e a concessão da Autoban, que é o sistema Anhanguera e Bandeirantes. Se a Justiça determinar a interrupção, o cancelamento do aditivo que foi feito no final do primeiro governo do Geraldo Alckmin, esses contratos se encerrarão em 2018. Se esperar o prazo, será 2022, Emiliano. Veja bem, a partir do momento em que esse custo já está introduzido no orçamento do usuário, por que então não fazer uma nova concessão, quando for vencido o contrato, sem fixar o preço do pedágio, e a outorga dessas duas concessionárias seriam na compensação da construção ferroviária ligando Campinas, Americana, São Paulo e Sorocaba a São Paulo. Eu acho que essa seria uma das soluções para que a gente pudesse destravar um pouco essa questão do sistema metro ferroviário. Então, aqui vai uma sugestão, aqui, nesse sentido, para que realmente a gente possa encontrar caminhos para ampliação do sistema metro ferroviário. Bem, o sistema de contratação está superado, totalmente superado. Os principais atores precisam se articular para influenciar o Poder Legislativo a uma revisão de sistema de contratações. Eu estou falando aqui da Lei
8666. Está ultrapassada, é burocratizada, impede com que os projetos sejam contratados pela qualidade. Hoje ela exige que seja contratado pelo preço. Então, eu acho que precisamos ter aqui uma grande mobilização no sentido de que os nossos agentes públicos, nossos representantes, façam uma revisão dessa lei e contemple aquele que realmente sabe fazer um projeto. Nós estamos aqui diante de uma plateia da nata da engenharia brasileira. Nós temos os melhores técnicos, os melhores projetistas, e nada mais justo do que a gente contratar esse projeto através da qualidade e não do preço. Então, eu acho que esse seria um dos caminhos que a gente poderia realmente empenharmos no sentido de fazer com que houvesse essa mudança. Sempre privilegiando a qualidade na contratação de projetos de engenharia e espelhar as regras das agências de financiamentos, como, por exemplo, o Banco Mundial, Banco Interamericano, que são os melhores critérios do mundo, as melhores regras do mundo que nós temos, né? Nós estamos aí vivendo um momento delicado na política brasileira. Apesar do ambiente da Lava Jato, o sistema de controle sobre o administrador está se confundindo com a desonestidade e erro. Essa é a verdade. É tratado da mesma forma aquela pessoa que foi desonesta com aquela que cometeu um erro formal. O administrador público não administra mais. A decisão está sempre nos organismos de controle, cada qual com a sua própria racionalidade. Riscos elevados, mesmo para os honestos, basta um erro formal ou uma discordância com órgãos de controle para comprometimento da imagem do patrimônio pessoal. Gente, nenhuma empresa consegue avançar se as pessoas não tiverem a coragem de fazer as coisas. As pessoas estão com medo hoje, essa é a verdade. Estão com medo, na administração pública. Medo que provoca a paralisia de todo e qualquer projeto, todo e qualquer investimento. Ninguém mais tem coragem de tomar decisões ousadas que dão conta de investimentos. Porque hoje se consegue o desonesto, hoje confunde-se o desonesto com aquela que errou formalmente. Então, eu acho que precisa haver uma mobilização nesse sentido, para que a gente possa realmente discernir quem é honesto e aquele que errou formalmente. Nós não podemos tratar os dois da mesma forma e da mesma maneira. Isso causa paralisia, isso faz com que realmente as coisas fiquem atravancadas. Já existe no Congresso, no Senado, uma lei do senador Anastasia, que trata desse tema, da responsabilização do erro formal com aquele que realmente praticou o ato ilícito. É uma forma que nós temos, é um dos pontos que nós poderemos debater e fazer com que realmente esse projeto vá adiante. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que a gente conseguir ter essa aprovação e fazer com que a responsabilização daquele que cometeu um erro formal não seja igual àquele que realmente cometeu um ato ilícito. Como eu disse, nós estamos diante da nata da engenharia brasileira. O metrô de São Paulo sempre foi uma referência na qualidade de engenharia de seus projetos. A legislação permitiu o metrô a contratar sua engenharia sempre pela qualidade do serviço e não pelo preço. Então, eu acho que é preciso reforçar essa qualidade dos projetos. Privilegiar a qualidade em detrimento do preço na contratação de projetos. Custo geral do projeto não passa de 5% a 6% do total do investimento, quando o projeto é bom. Imagine
um projeto ruim que pode causar a inviabilidade do projeto, como nós temos aqui alguns exemplos. Foi citado aqui pelo professor a linha 6. Enfim, é lamentável nós, como paulistas, ouvir algumas críticas justas, e ter que ficar quieto, porque realmente, Emiliano, é o que está acontecendo. Maus projetos, falta de planejamento, estão fazendo com que São Paulo não avance no transporte público, principalmente no metro ferroviário. Governos precisam entender que a fase de projetos, ainda que sem visibilidade, é estratégica e essencial para o sucesso dos empreendimentos. É importante que o governo tenha uma carteira de projetos amplamente discutida, amplamente planejada e, aos poucos, indo sendo executada na medida do possível e na medida da necessidade. Articulação política. Eu acho, já foi dito aqui, que falta um local do debate dos metros ferroviários. É fundamental a articulação política dos metros ferroviários. É mais do que urgente que se faça isso. É preciso trazer à luz as externalidades positivas da implantação das linhas do metrô. Curitiba é um grande exemplo disso. Tem demanda, tem projeto, mas não tem recurso suficiente para o investimento. É preciso dizer em alta voz e bom som à sociedade: nenhum investimento urbano gera mais ganhos econômicos e sociais que uma nova linha de metrô, como foi dita no início. Falando ainda da articulação política, eu quero aqui trazer uma novidade. Conversando com o Emiliano, nós antecipamos essa falta de um local de debate, essa falta de articulação política, e não existe o local mais adequado do que a Assembleia Legislativa, em que pese toda a crítica que vá à Assembleia, mas não existe local mais adequado para que a gente tenha um amplo e efetivo debate sobre diversos temas da sociedade. Eu, quando me dirigi ao Bussinger, disse que eu me lembrei